Eu estou aqui com o professor Gilberto Cavalcanti, doutor em Direito pela Universidade de São Paulo. Ele estuda as relações do trabalho no âmbito da indústria 4.0. Sobre o ciclista entregador trabalhando para os apps, ele pode se considerar um empreendedor? Se a gente pensar um pouco sobre o que é o empreendedor ou o empreendedorismo, então é aquele que se propõe a fazer uma tarefa, um trabalho, normalmente com aspecto de inovação, de mudança, de trazer algo novo. Então ele vê na economia uma necessidade que ou ninguém atende, ou quem atende, atende de forma deficitária. Então ele se propõe a suprir aquela necessidade. Então são perfis diferentes, né? E aí, claro, como uma gama bastante significativa da sociedade, esses trabalhadores em aplicativos, inclusive esses ciclistas entregadores, possivelmente alguns têm esse perfil empreendedor, mas talvez a grande maioria não tenha. Mas, em geral, uma pessoa que sai para trabalhar só para um aplicativo, para ser considerado empreendedor, ele teria que ter alguma formação ou alguma ajuda para chegar nesse nível. Então, aquele que sai de manhã pensando, eu preciso realizar uma tarefa para ganhar hoje, né, ter algum ganho nesse dia. Não me parece que ele tenha um perfil empreendedor. Agora, aquele que simplesmente se propõe a ter um ganho para sua manutenção, não me parece que esse tem, né, essa realidade. Ele vive uma realidade que talvez seja muito mais próximo de uma economia informal. Perfeito. Que é a grande massa hoje, né, de trabalhadores no Brasil. E a minha pergunta é saber qual é a diferença deles em termos de garantias sociais e trabalhistas. Nós temos um sistema que o pessoal tem usado bastante a expressão, um sistema binário. Então, eu tenho trabalhadores que estariam dentro do sistema formal, que seria a CLT, né, o Sistema de Proteção Trabalhista, e esses possuem aí uma série de direitos, como limitação de jornada, intervalos, férias, 13º, fundo de garantia, estabilidade no caso de um acidente de trabalho que exige o afastamento, uma estabilidade para uma trabalhadora gestante. Então, há um sistema de proteção que foi construído aí ao longo do século XX, garantindo a esses trabalhadores uma série de direitos. Se você é um operador logístico, que é aquele, digamos, que tem um cadastro fixo, que tem uma jornada para cumprir, tem digamos, uma área de atuação bastante restrita, esse me parece que tem todos os requisitos legais para ser considerado um empregado formal, com direito à carteira de trabalho assinada e todos os direitos. Já aquele que trabalha em nuvem, né, ele é, digamos, um trabalhador também cadastrado, mas ele pode, digamos assim, ele tem uma flexibilidade maior. Então, ele pode ter vários cadastros, atender várias empresas de setores diferentes, inclusive. Por hora, o que nós temos hoje, digamos, como essas empresas enquadram esses trabalhadores, seja um, seja outro, eles não estão colocando esses trabalhadores dentro do modelo formal, dentro do sistema de proteção. Então, tratam todo mundo aí como autônomos, digamos assim, que seriam aqueles que têm um perfil empresarial, que tem um caráter empreendedor da sua atividade e sem direitos. Mas para ele ter algum direito, esse rapaz ou essa menina que vai para a nuvem, que simplesmente faz o cadastro no aplicativo e entra, como é que ele faz para ter algum direito? É só via MEI? Então, o modelo hoje, esse modelo autônomo, ele obrigatoriamente teria que ter um cadastro como um microempreendedor individual, que é o sistema de MEI, que já garante a ele alguns direitos previdenciários, como a aposentadoria, um auxílio-doença, se for necessário, né? Agora, me parece que a grande maioria precisaria se socorrer do Poder Judiciário para ter a sua relação formal reconhecida e garantir os seus direitos. Esse é um tema, inclusive, que está ocupando nossos tribunais aí no dia a dia com bastante intensidade. Quer dizer, se ele não tiver nenhum cadastro MEI e ele precisar usar algum serviço previdenciário, ele não vai ter. Se ele não tiver o MEI, ele não tem como acessar, nem caso ele caia da bicicleta, quebre um braço. Se ele tiver no MEI, ele ainda consegue algum auxílio. O sistema jurídico ele é muito assim no mundo do dever ser, como deveriam ser as coisas, né? A gente sabe que a realidade social ela nem sempre acompanha isso. Tanto é que nós vamos ver aí que metade dos trabalhadores, pelo menos, são na economia informal.
quando deveriam estar dentro da economia formal, seja no modelo tradicional de proteção ou até mesmo no sistema MEI, por exemplo, né? Mas agora, o nosso sistema previdenciário, ele é um sistema contributivo. Então, as pessoas vão contribuindo mês a mês para ter direitos como aposentadoria. Agora, quem não tem essa contribuição pode fazer uso do SUS, né, que é um sistema único de saúde para todo mundo, um sistema universal, e em algumas situações muito pontuais, poderá fazer uso do sistema de assistência social. Né? Então, aquelas pessoas, por exemplo, que têm uma deficiência, que não pode trabalhar, ou tem uma certa idade e não tem nenhum tipo de renda, poderão fazer uso desse. Mas são sistemas bastante restritos, esse de assistência social, né? A gente não consegue, infelizmente, garantir uma renda mínima a grande parte da população. Então, assim, você deve ter o MEI, esse, digamos, seria, inclusive, o imperativo da lei, que presta serviços em plataforma, ou você está no sistema formal, ou você é MEI. Quem estaria fora aí realmente estaria num sistema totalmente informal, sem nenhuma garantia, sem nenhum sistema de proteção. Aí é uma pergunta que todo mundo se faz, né, nos grupos de aplicativos. Poxa, eu trabalho lá no supermercado, tenho um salário e meio, um pouquinho mais, R$1.500, mas estou de saco cheio, vou ser ciclista entregador. Será que vale a pena? Quando eu sou empregado, eu não assumo o risco do negócio, mas o meu salário foi aquele salário ajustado no começo do contrato, com alguns reajustes que podem ocorrer ao longo dos anos. Mas eu tenho uma série de direitos, né? Eu tenho o FGTS, eu tenho o 13º, eu tenho férias, eu tenho limite de jornada, que, claro, muitas vezes a gente sabe também que não é respeitado. Eu tenho, depois, possivelmente, a possibilidade de usar o seguro-desemprego em algumas situações. Agora, quando eu sou MEI ou quando eu estou na economia formal, eu não vou ter essa gama de direitos. Então, uma coisa muito básica no dia a dia é o seguinte, né? A experiência tem mostrado que esses trabalhadores em plataforma e tal, eles não têm limite de jornada. É comum a gente ouvir relatos de 10, 12, 14 horas, sem intervalos, muitas vezes assumindo o risco de uma atividade que é muito duvidosa se desse trabalhador, de um risco de violência urbana, de um acidente. Quando você não se preocupa, né, se você vai ter trabalho amanhã e um salário, você tem outras preocupações. Direito ou subordinação trabalhista, todos eles podem pleitear? É possível? Como é que está essa jurisprudência? Temos várias ações pulverizadas no país. Nessas ações coletivas, inclusive a posição do Ministério Público do Trabalho, é que, em regra, há subordinação. Então, são empregados que recebem ordens, eles têm, digamos, um regulamento a seguir, eles não têm flexibilidade, não podem dar descontos, não podem ajustar preços. Então, isso tudo é, digamos, ditado, essas normas todas são ditadas por alguém que tem, digamos, esse poder dentro da empresa. E isso vai caracterizar a subordinação, que é o elemento essencial aí, em regra, nesses debates todos. Claro que nós teríamos também a habitualidade, então teria que ter aí uma constância, não precisa ser todo dia, né? Eu até brinco e falo, olha, você tem médico que vai uma vez por semana dar um plantão, 2 vezes por semana, assim como professores que vão naquela instituição 2 vezes, 3 vezes por semana, e são empregados porque há habitualidade. A gente sabe que a maior parte dos trabalhadores trabalha de segunda a sexta, de segunda a sábado, mas a habitualidade é uma repetição. O outro aspecto é, do ponto de vista do direito, né? Existe essa subordinação efetiva ou existe uma mera coordenação da atividade em que essas plataformas elas aproximam o cliente de alguém que vai prestar os serviços? Esse é o grande debate e é um debate no mundo todo, tá? Vários países aí estão discutindo isso, tem decisões favoráveis para um lado, decisões favoráveis para outro, né? Eu tenho colegas grandes estudiosos que dizem que não há subordinação no modelo clássico. Então, eu particularmente, né, depois de estudar um pouco esse tema, ouvir vários colegas, eu estou convencido de que há uma subordinação, né? No sentido de que
alguém propõe as regras e a forma e o modo operandi de eu executá-la, o padrão, inclusive o controle e uma possível punição é feita por esse empregador. Então nós vamos chamar isso de uma subordinação jurídica. E alguns têm até falado de uma subordinação algorítmica, que na verdade do outro lado não tem nenhuma pessoa controlando mais isso. Eu tenho um algoritmo, uma inteligência artificial que define tudo isso. A questão dos padrões, o número de chamadas que eu vou receber, as distâncias que eu vou cumprir, até mesmo uma suspensão, um desligamento daquela plataforma. Então, nós ficamos nisso. Mas me parece que, no fundo, nós estamos discutindo a mesma coisa. Nós estamos discutindo que existe uma subordinação. E não me convence, realmente, essa questão de uma mera coordenação sem nenhuma responsabilidade para essas empresas. E quais são as cautelas que os entregadores que queiram começar a trabalhar devem ter antes de clicar lá no termo de serviço? Quem pretende entrar nessa atividade, eu sempre sugiro conversar com alguns colegas que já atuam, né? Ler um pouco aí várias informações. A gente tem vários relatos de pessoas que, inclusive na internet, prestam esse tipo de serviço. Alguns reclamando, outros elogiando. Então, eu acho que você pode fazer uma pesquisa e tirar suas próprias conclusões. Mas, claro, quando você vai assinar qualquer coisa, né, seja aqui que você baixou um app da internet e tem sempre um botãozinho lá, li e concordo, né? Normalmente ninguém lê, já clica ali e vai embora, né? Nesses aplicativos, nós temos o mesmo problema. Por que ninguém lê? Porque são o que nós chamamos de contrato de adesão. Se eu ler e não concordar, eu não tenho uma margem de negociação com a parte contrária. Então, nesses contratos de adesão, a discussão jurídica fica para um momento posterior. Mas, claro, que é importante você ler, tirar eventuais dúvidas, até mandar e-mails para as empresas falando: olha, eu li um negócio aqui, eu não entendi, eu gostaria de compreender, o que quer dizer exatamente esse termo. E como explicar para uma pessoa que está entrando, o que é a tal da gamificação? Ela é uma maneira de mascarar essa remuneração ou a subordinação, o fato de ficar entregando brindes? Elas costumam, essas empresas que atuam muito por resultado, vendas, sejam de bens, sejam de serviços, elas costumam fixar metas. E essas metas, elas, para estimular que os trabalhadores, no sentido lato, tenham dedicação, corram atrás, elas criam alguns sistemas de bonificação, de premiação. Então, esse também é um debate jurídico bastante extenso. Como é que a gente dimensiona isso? A reforma trabalhista, ela veio e disse claramente o seguinte: prêmios não têm natureza salarial. Mas outros tipos de remuneração, como comissões, por exemplo, gorjetas, acabam tendo uma certa feição remuneratória. Tá? Mas seja de uma forma ou de outra, assim, não prejudica o contrato de trabalho, então continua havendo a subordinação nos casos que há e não há, então não vai afetar a questão da subordinação. Mas, como eu disse, há um debate bastante extenso se isso vai compor a sua remuneração global no sentido de favorecer na apuração do 13º, na apuração do fundo de garantia, por exemplo.